O que está passando? Em las indústrias modernas, cada vez mais estão pondo convertidores de frequência, estão pondo geradores de harmônicos. Então, esses problemas estão cada vez mais aumentando. É o que vamos a ver acá, algumas possibilidades de aplicações comuns. Bem, gruas. Já dissemos, gruas tem aí... enquanto está barrando a carga, o motor está regenerando, ponto para poner láfer. Alimentadores cintra-transportadoras, por exemplo, de barrada. Bombas centrífugas e bomba de desplazamento positivo. Esses dois casos aí, esse tipo de bomba não há regeneração. Então, poner AF acá não vai ser por motivo de regeneração. Vai ser mais por a questão de harmônico. Quando há bombas muito grandes, que tem aí geração de harmônicos bastante altas, se você quer sacar as harmônicas, aí vai a poner AF acá, com o objetivo solo de sacar as harmônicas. Ou então, de fazer compensação de fator de potência. Centrífugas de uma maneira geral. Toda centrífuga tem regeneração. Então, acá queda muito forte a tendência para poner AF. Molinos normalmente são potências altas. E sendo potências altas, generam uma grande quantidade de harmônicos. Então, acá pode poner o LAF, estão ponendo o LAF acá, para a função de diminuir as harmônicas. Ok? Bem, há outras cargas. Eu coloquei acá alguns exemplos. Vocês seguro que tem muito mais. Bem, quadrantes de operação. Temos acá duas possibilidades. A rede alimenta a carga, acionamento motorizando. A rede alimenta a carga. A carga regenerando alimenta a rede. Isto, para todas as cargas regenerando, aparece este efeito. Imagina que está regenerando. Aí você tem acá a rede recebendo energia que vem da carga. A tensão de rede, se a tensão de rede barra, que passa? Vai a ter a carga descargando arriba da rede. E nessa hora é como se você tivesse uma bateria acá, outra bateria, as duas estão uma com a outra, e de repente uma que passa, uma descarga arriba da outra. Quando está regenerando e a rede barra a tensão, normalmente há queima de fusível. Por quê? Porque há um pique de corrente de descarga da carga arriba da rede, e aí esse pique de corrente abre o fusível. Se o fusível não abre, o convertidor abre, que é pior. Então, é normal em redes regenerativas, quando há barrada de tensão, o fusível queima. Os clientes, quando têm aplicações como esta, eles dizem, já não suporto mais comprar fusível. A cada vez compro fusível e são fusíveis ultra rápidos, caros. Se intentam cambiar o fusível para fusíveis normais, para quedar mais barato, aí vai a queimar a puente e aí há que pagar por la puente, que é pior. Então, imagina que isto é um problema físico. Os dois estão equilibrados. Quando este barra, aquele descarga arriba deste. Se você não quer viver com este problema, ponga LAF. Porque quando barrar a tensão, o LAF continua controlando a corrente e não vai ter pico de corrente, não vai ter fusível abrindo. Aqui está uma foto de LAF. Aqui a parte de inversora que alimenta o motor.
esta parte acá, esse transistor está aqui. Aqui está a parte de LAF. A parte de LAF é esta parte que está aqui a parte de LAF. Esta parte de AK e esta parte de AK são igualitas. Ou seja, se você mirar os dois, são iguais. A diferença está na tarjeta de controle de esta puente e na tarjeta de controle de esta puente. A tarjeta de controle de esta puente hace controle do motor. E a tarjeta de controle de esta puente hace controle da rede. Então, a tarjeta de controle de esta puente está mirando a corrente de rede, enquanto que a tarjeta de controle de esta puente está mirando a operação do motor. Pero as potências são igualitas. O que significa que, em termos de repuestos que é para este, hace o mesmo para este, diminui a quantidade de repuesto. Acá você tem a Clean Power Filter, barro destes fusíveis, barro, e está aí Clean Power Filter. Vamos? Bien. Que pode ser o LAF de Siemens para você? O LAF permite ter uma alimentação limpa, livre de harmônicos. O LAF permite controle do fator de potência. O LAF permite obter 100% da capacidade ao R, a que haja caídas de voltagem, conforme já vimos aí. Active Front-End permite uma resposta alta, resposta dinâmica alta do variador. Há casos, por exemplo, aqui, vamos ver esta carga. Imagina um laminador. Vou poner acá, é o exemplo de um laminador, pero você tem aí vários tipos de cargas que têm comportamento similar. Os rodízios estão rodando e não tem chapa. Aí vem a chapa. Quando a chapa entra no rodízio, há um choque de torque. E no instante que há um choque de torque, vai ter um pique de corrente no motor, para ser aquele torque. Quando há um pique de corrente no motor, este capacitor alimenta este pique de corrente. E nesta hora a tensão barra. Quando a tensão barra, aí a rede vai prover a tensão para o banco de capacitores. Pero, se a rede é uma rede débil, a impedância é alta, a reatância é alta. A reatância vai retrasar alimentar o capacitor. Com isso, a tensão barra e o convertidor desarma por subtensão, quando há choques de carga. Quando o convertidor desarma por subtensão, a primeira ideia sua é: vou medir a tensão de rede. Você mide a tensão está boa. E o convertidor está desarmando por subtensão. Aí você coloca aqui um equipo para registrar o comportamento da tensão de rede. E registra que a tensão está firme, a tensão está boa. E o convertidor desarma por subtensão. Por quê? Porque no instante que há um choque de carga, há um pique de corrente, a corrente é alimentada por este banco de capacitor, esse capacitor diminui a tensão, a rede demora para aumentar a tensão e o convertidor desarma por subtensão. Se isso está passando, que pode ser? Poner o LAF aqui, que o LAF, quando barra a tensão, o LAF suministra, sim, é suministrado por aquele curto-circuito, por lo tanto, independente das flutuações da tensão de rede. Bem, então, o LAF é muito bueno para operações em que há necessidade de uma resposta dinâmica alta do variador. Active Front-End é inerentemente para operação 4 quadrantes, com uma transição suave entre motorização e regeneração. Não há falhas de comutação. Bem, vantagens de AFE. Fator de potência, você pode operar com 0,8 positivo até 0,8 negativo. Aí acá, Clean Power Filter, para garantizar que a onda senoidal seja limpa. Bem, aí as outras partes são generais. Vamos fazer aqui uma comparação do LAF
com a tecnologia convencional. Tecnologia convencional, voltajes de conmutação, los tiristores, los diodos, quando comutam, produzem em las redes oscilações de conmutação. Las harmônicas generadas por la tecnologia anterior e tolerância em la tensión de alimentação, las oscilações de la rede vão para la carga. E no caso de 4 quadrantes, quando barra a tensión e está regenerando, há ruptura de fusível, conforme já falamos. Se você utiliza o AF, voltajes de comutação, não há problema, não há comutação. Las harmônicas, praticamente inexistentes. E tolerância de la voltaje, pode operar aí com grandes oscilações de la tensión. Parte 2 de esta comparação. La tecnologia anterior. Se você tem acá, tecnologia anterior, tempos de resposta. Acabamos de falar acá que quando há grandes respostas, há oscilações de la tensión e pode desarmar por subtensão. Fator de potência. Em la tecnologia anterior, o fator de potência é quase 1. Quando há regeneração, queda 0,85. Por lo tanto, são necessários equipos de correção de fator de potência. Quando você utiliza LAF, tempos de resposta altamente dinâmico, fator de potência, você ajusta com qual quer operar e não é necessário equipo adicional para correção de fator de potência. Parte 3. Tecnologia anterior, repuestos. Repuestos para a tecnologia anterior, você tem que entender diodos ou tiristores com IGBT. E risado. Em la retificação compoente de diodos, aparece acá no circuito intermediário, circuito intermédio, um risado. Este risado produz risado de torque. Em la maioria das cargas, isso não é problema. Só em caso de servomotores, isso passa a ser problema. Bien, o LAF de Siemens só utiliza IGBT, por lo tanto, basta um tipo de repuesto. E é o risado que aparece aqui de 300 Hz, aqui não há risado, sendo um torque mais limpo. Bien, uma pergunta que durante o intervalo aí, estávamos falando, e muitos perguntaram, eu tenho em minha planta vários convertidores, eu posso reemplazar esses convertidores por AF? Sim. Pero, eu posso reemplazar só a parte retificadora e manter a parte invertidora que alimenta o motor? Sacar só a retificação e manter o convertidor que eu tenho? Sim. Depende do tipo de convertidor que você tem. Aí você vai descer. Se é Siemens, sim. Se não é Siemens, não. Não é bem assim. Quando há convertidores que operam por tensão, estes podem. Há convertidores que operam por corrente, fuente de corrente. Este não há como. Há que cambiar o convertidor. E uma maneira de cambiar o convertidor é fazer uma configuração como esta. Mire, todo convertidor de frequência, barro tensão, convertidor de modulação, tem acá um circuito intermédio com tensão fija. A parte que opera o motor é de la tensão fija para barro. Aqui é a alimentação do motor. Por lo tanto, se você tem aqui tensão do circuito intermédio, cria uma barra DC, e nesta barra DC você coloca as partes invertidoras. Qual é a ventaja de fazer isto? Se uma carga está frenando, está mandando energia para as outras cargas estarem utilizando. Há um arrojo de energia, há um câmbio de energia entre as cargas por meio de la barra DC, sem hacer nenhuma influência na rede, sem hacer harmônicos na rede. Então, você pode fazer uma barra DC
E aí, em esta barra DC, você coloca um NAFE. Aí, o NAFE vai prover a energia para toda a barra DC. E aí, você tem uma instalação limpa, sem harmônicos. Qual é a vantagem disto? A vantagem é que, quando todos frenam, manda energia para a rede através do NAFE. A energia é limpa. Qual é a desvantagem? Se para este AFE, para toda a sua planta, para todo o seu. Aí você pode pôr dois AFEs, por exemplo. Um operando como maestro e o outro operando como escravo. Se um AFE tem problema, o outro continua alimentando a planta. Então, você pode fazer uma configuração como esta. Para estes casos, onde você já tem vários convertidores, não é necessário você ir ponendo um NAFE em cada um. Um NAFE AK, um NAFE AK, um NAFE AK, um NAFE AK, aciona a barra DC e coloca um NAFE solo. Ok? Bem. Aí depende da aplicação. Se você tem um NAFE aqui, o outro em outro sítio, não há como fazer uma configuração como esta. Aí que verificar cada caso. Uma pergunta que sempre fazem, que é mais barato? Poner um convertidor normal, poner um 12 pulsos ou poner um NAFE? Bem, o convertidor normal, você tem uma ponte de diodos. Que é mais caro, na ponte de diodos ou na ponte de transistor? Agora, junto com essa ponte de transistor, aí é o Clean Power Filter. Então, o NAFE é muito mais caro que um convertidor convencional. Se hacemos esta comparação fria, você vai dizer, o NAFE custa muito caro. Bem, se você tem a ponte de diodos, aí que somar junto com essa ponte de diodos, harmônicos, filtro de harmônicos. Aí que somar correção de fator de potência. Se você suma isto, o NAFE queda mais barato. Então, aí que fazer uma comparação do resultado. O resultado é que interessa. Aí aplicações, por exemplo, você coloca aqui uma cinta transportadora pendente. Este está mandando energia permanentemente para cá. E a outra está consumindo essa energia. Uma cinta pendente com outra que está subindo. A energia de lá que está pendente está indo para lá que está subindo. O NAFE aí vai prover solo as perdas. E não instante que há uma parada, as duas vão a frenar. E as duas mandam energia por meio do NAFE para a rede, uma rede limpa. Então, neste caso, o NAFE acá vai apagar por si próprio. A inversão vai ser paga por o arrojo de energia. Em las gruas, está barrando. Você está queimando a energia em uma resistência. Você saca essa resistência e coloca AFE. Quando vai a frenar essa energia que iria perder em la resistência, você manda para a rede. Energia limpa, segura, livre de harmônicos. Este arrojo de energia pode pagar o NAFE em alguns tempos. Então,